Já pensou, tu passa esse vídeo e isso cai na tua prova? Aí eu quero ver. Poder regulamentar. Eu vou falar sobre 8 pontos. Como sempre, a primeira coisa que a gente faz é dar um conceito. Afinal de contas, o que é esse tal de poder regulamentar? Ora, é o poder de editar normas complementares às leis. Como assim? É o seguinte, muitas vezes o poder legislativo cria uma lei, mas essa lei não é completa. Essa lei carece de detalhes para que ela seja aplicada. Nem toda lei consegue ser aplicada na íntegra assim que ela é feita. Então essa lei, quando surge uma lei, necessariamente, muitas vezes, precisa de um decreto, de um instrumento que viabilize a aplicação daquela lei. Então, o poder regulamentar é esse poder de complementar a lei para fazer com que essa lei seja aplicada na prática. Ou seja, o poder regulamentar serve para viabilizar a execução da lei. E quem que exerce esse poder regulamentar? Quem pode regulamentar? Ora, é o chefe do executivo. Quem são os chefes do poder executivo? O governador, o prefeito, o presidente da república. Então, basicamente, a lei cria o direito, cria a obrigação e o decreto regulamentar vai mostrar como que vai cumprir essa lei. O que nos leva a um segundo ponto. Qual é a finalidade do poder regulamentar? Ora, primeiro detalhar a lei, né? A lei é criada, ela não tem tantos detalhes, aí vem o decreto e vai complementar, detalhar a lei. Depois, vai permitir a aplicação prática da lei. E com isso vai organizar a execução administrativa. Ou seja, ele vai tornar a lei executável no mundo real. Como assim? Imagina que uma lei é criada para te dar um benefício social. A lei foi criada, tá aqui, ó, fulano, ciclano tem direito a esse benefício. Contudo, a pergunta é como? Aonde que vai pedir? Quais são os procedimentos? O que tem que levar? Qual documentação? Ou seja, tem muitos detalhes que precisam ser explicados para que você tenha acesso ao direito que essa lei que foi criada gerou. Então entra o decreto para viabilizar isso. E aí nós temos um terceiro ponto. Quais são as formas de exercício desse poder regulamentar, né? Como que ele é exercido? Ora, principalmente por decretos. E dentre esses dois decretos, nós temos os decretos que eu chamo não, né? Que é chamado de decreto regulamentar, mas também nós temos um outro decreto que é o decreto autônomo. O principal meio de regulamentar algo, se isso depende da doutrina, né? O que cada doutrinador vai explicar com relação a isso. Mas o principal, quem acredita no poder regulamentar, vai explicar que o decreto é o meio para exercer esse poder, através de um decreto regulamentar ou de um autônomo. Contudo, nós temos outros instrumentos, como portaria, instruções normativas, resoluções, que também detalham a lei, que também vão ali ajudar a detalhar e complementar e executar, viabilizar a execução daquela lei. Contudo, isso entra numa seara conceitual de um poder que não é o poder regulamentar, mas sim um poder normativo. Alan, tem diferença entre o poder normativo e o poder regulamentar? Depende da doutrina que você está lendo, né? Talvez dependa da banca de concurso se vai encarar como igual ou não, mas normalmente o poder normativo ele é maior porque ele vai abarcar outros instrumentos, as portarias, as instruções normativas, as resoluções. Ele vai abarcar outros instrumentos, poder normativo. Em tese, um decreto ele faz parte do poder regulamentar e do poder normativo. Mas quando eu falo uma portaria, já não é um poder regulamentar, seria o poder normativo, que é maior. Mas é um conceito que vai um pouco além do que eu quero falar aqui nessa aula,
Mas, caso você esteja um pouquinho mais avançado e fazendo essa confusão, por que não está chamando de poder normativo? Estou chamando de poder regulamentar porque eu estou me referindo de maneira estrita ao que o chefe do Poder Executivo pode fazer através dos seus decretos, que pode ser regulamentar o autônomo, certo? Se eu quisesse me expandir um pouco a mais e ir para o lado normativo da coisa, eu teria que criar aqui uma outra aula, um outro vídeo. Mas agora eu preciso falar dos tipos de regulamento. Veja bem, nós temos o regulamento executivo e temos o regulamento autônomo. O regulamento executivo é este, que eu vou escrever aqui, ó. Eu vou riscar aqui em cima, tá vendo? Este decreto regulamentar é que executa esse regulamento, o regulamento executivo. Como assim? Eu vou escrever bem aqui também. Decreto regulamentar. O que isso quer dizer? Quando se cria um decreto regulamentar, quando se cria um regulamento, ele vai fazer exatamente o que a gente já falou até aqui. Ele vai complementar a lei. Esse decreto, esse regulamento executivo, do chefe do executivo, ele não cria direitos nem obrigações. Ele vai apenas detalhar o que já está na lei. É o que a gente falou até aqui. Tem uma lei, aí vem o decreto regulamentar e especifica essa lei, complementa essa lei, detalha essa lei para que ela seja aplicada no mundo real. Agora, nós também temos o decreto autônomo. E esse decreto autônomo, ele não depende de lei. Então, diferente do decreto regulamentar, que pega a lei e detalha, esse decreto ele é autônomo, não precisa de uma lei anterior. E no Brasil, ele só pode fazer duas coisas. Previsto ali na Constituição Federal de 88, lá no artigo 84, inciso 6º, o decreto autônomo só faz duas coisas. Primeiro, ele vai organizar a administração pública. Deixa tudo redondinho ali, né? Colocar cada departamento no seu lugar e tal. Não cria órgão, tá? Não cria órgão, não cria cargo, mas ele organiza a administração pública. Primeira coisa que ele faz. A segunda coisa que o decreto autônomo pode fazer é extinção de cargo vago. Ah, tem um cargo aqui que ninguém mais tomou posse dele, ele tá vago, não tem previsão para isso aqui, tem que extinguir. Como é que faz isso? Através de um decreto autônomo. É outra possibilidade prevista na Constituição para os decretos autônomos. Dando continuidade e indo para o ponto número 5, o poder regulamentar, ele tem limites. É um poder limitado. Como assim? Não é porque o chefe do executivo pode criar um decreto que esse decreto pode contrariar a lei. Então, não pode contrariar a lei. O decreto regulamentar, ele vai complementar a lei, mas ele não pode fazer o que não está previsto naquela lei, não pode contrariá-la ou exorbitar do seu poder regulamentar de detalhar aquilo ali. O decreto regulamentar não pode inovar na ordem jurídica. Então veja, o decreto ele vai, o poder regulamentar ele vai detalhar a lei. Ele não pode criar uma obrigação, ele não pode criar um direito, porque isso está reservado para a lei e não para um decreto. Então, o decreto não pode criar, por exemplo, um benefício social, porque isso está reservado para a lei. Se a lei criou o benefício, não pode vir um decreto e criar mais um outro. Não pode criar um direito para uma pessoa. Também não pode obrigar ela a fazer alguma coisa que não está previsto na lei. Ele deve respeitar o princípio da legalidade. Deve respeitar a hierarquia das normas. As normas têm uma hierarquia. No nosso ordenamento jurídico, a gente segue a pirâmide de Hans-Kelsen. Pirâmide de Kelsen, né? O que você tem? A Constituição lá em cima, junto com tratados internacionais de direitos humanos, que foram votados por 3/5 do Congresso Nacional, ali nas duas casas, enfim, essa é outra história. Você tem, a Constituição, aí você tem atos normativos primários, que você tem lei complementar, lei ordinária, lei delegada. Aí você desce, quando você chega no decreto, você tá diante de um ato secundário. Então é preciso respeitar a hierarquia das outras normas que estão acima dele. Vou escrever isso aqui então. Vamos lá. É preciso respeitar a hierarquia
das normas. O que nos leva ao nosso sexto ponto, que é onde a gente fala de controle. Beleza, o chefe do executivo cria um decreto. Quem é que controla isso? Bom, primeiramente, o próprio poder legislativo pode fazer controle. O poder legislativo pode sustar atos desse regulamento se for contrário à lei, se extrapolar o poder que lhe é conferido. Se ultrapassar, entrar na seara da lei, ele pode sustar. E o poder judiciário, ele vai oferecer o controle de legalidade. Quer dizer, vai verificar se esses decretos estão dentro do que a lei permite que eles façam. E dentro disso tudo, já que eu citei o poder legislativo, é bom que a gente fale a diferença da função legislativa. Função legislativa. A função legislativa, ela é diferente do poder regulamentar. Por quê? Porque a função legislativa, ela cria a lei. O poder regulamentar não cria a lei. O poder regulamentar detalha a lei. Essa é a diferença. O legislativo cria a regra e o executivo vai lá e mostra como aplicar essa regra, assim como eu já tenho explicado até aqui. O que nos leva ao nosso oitavo ponto, que na verdade são só alguns exemplos que eu vou te dar. Por exemplo, a lei criou uma legislação de trânsito. Aí vem um decreto que regula a lei de trânsito. Detalha ela, né? De como que aquilo ali vai ser aplicado no mundo real. Por exemplo, a lei criou um benefício público. Aí vem o decreto, define como solicitar o benefício. Entre outras e outras possibilidades que tem aí de regular. E assim ficou o nosso mapa mental. Espero que você tenha gostado, porque vai que cai na tua prova. Assiste os nossos outros vídeos aí.